você lida com o conhecimento e a opinião. O que é fato ou fake? A notícia com a credibilidade que o rádio tem. No ar, Bahia Alerta. Em Itapetinga, 9h04. 9h05 e a partir de agora está no ar o Bahia Alerta. Aqui pela Rádio Fascinação AM 1080 kHz. Hoje o apresentador está um pouquinho cansado porque chegou um pouco atrasado aqui, Ribeiro. E aí subiu a escada aqui correndo e aí o negócio hoje foi meio complicado. Uma emissora do Grupo Sérgio Brito de Comunicação, que tem a direção de Dr. Cássio Brito e Soraya Orge. Nos transmissores, Antônio Carlos de Brito. Na recepção, a nossa querida Débora Soares, substituindo a mãe licenciada Aline Freitas. A bancada deste programa é composta por esse que vos fala, o seu amigo de sempre, Fred Reis, e o nosso prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro. E que também conta com a participação especial de Adriano Virts, diretamente de Salvador. Hoje, terça-feira, dia 25 de julho de 2023, o Bahia Alerta na sua edição de número 77. Então, quero aqui dar o meu bom dia a você, dona de casa, que sempre está aí com o seu radinho ligado, nos dando o carinho da sua audiência e a sua companhia, que é para lá de preciosa. Muito obrigado a você, comerciante, comerciário, que também nos ouve. Muito obrigado a você, motoboy, mototaxista, taxista e motorista de aplicativo. A você da Feira Livre, da Central de Abastecimento, a você, trabalhador do campo, a todo o pessoal aí da zona rural, o nosso abraço, obrigado pelo carinho de sempre. O nosso abraço a você, que nos dá carona no rádio do seu carro, se deslocando aí pelas cidades da nossa micro e macro região. Obrigado a você que nos ouve aqui no Médio Sudoeste, Sul, Sudoeste da Bahia e Norte de Minas Gerais, e também que nos dá o carinho da audiência na Bahia, no Brasil e no mundo pelo aplicativo Rádiosnet. E agora vamos para o bom dia dele, o Poder Executivo do Bahia Alerta, o Caneta Azul, Azul Caneta, Wagner Ribeiro. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Bom dia, prefeito. Bom dia, muito bom dia, Fred Reis, muito bom dia, comunidade, bom dia, Itapetinga, muito bom dia, Distrito de Bandeira do Colônia, bom dia, povoado de Palmares, muito bom dia, toda a nossa região sul, baixo sul, sudoeste, norte de Minas, a você que sintoniza agora 1080, tá sintonizado aqui na nossa rádio Fascinação AM, canal 1080, obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Hoje é terça-feira, gente, 25 de julho, o ano é 2023.
A gente agradece aqui sempre o carinho dessa audiência. Olha, o telefone já está aqui liberado para você ligar, participar, 3261-2610. É o WhatsApp, você vai adicionar no seu smartphone e vai mandar aquela mensagem, né? Uma mensagem especial, mensagem, pode ser uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita, fique à vontade. Ou no 3261-2639, vai tocar na nossa recepção, a nossa querida a nossa querida Débora Soares, que está substituindo aí a nossa querida Aline Freitas, que está em recesso, né? Ela está aí, né, cuidando do seu filhote, o Noah, que chegou recentemente, mas que ela deve estar de volta em breve também aqui com a gente. É isso, meu querido Fred Reis. Obrigado, então, você que sintoniza aqui o nosso programa até às 10 da manhã. Informação, jornalismo, verdade com responsabilidade, informação com qualidade. E hoje teremos uma entrevista bacana aqui com o pastor Neilton, pastor da Primeira Igreja Batista de Itapetinga, né, que também vai estar celebrando mais um ano de vida no município de Itapetinga, meu querido Fred Reis. É isso aí, então vamos aí saber aquilo que vai acontecer na edição de número 77 do Bahia Alerta hoje, que é o 206º dia do ano no calendário gregoriano, faltando agora 159 dias para o final de 2023. Você vai ouvir hoje no Bahia Alerta, calendário do dia, as datas comemorativas de hoje na voz marcante de Wagner Ribeiro, que também traz as informações sobre o tempo e temperatura e como ficam aí as roupas no varal. Esses dias tá chovendo, Ribeiro, o cacau tá caindo. Isso aí, a previsão tá batendo certinho aqui, viu? Hoje no Bahia Alerta, por causa da nossa questão de tempo, nós não vamos ter o Virou Notícia, porque essa semana vai ser a semana do contrassenso aqui no Bahia Alerta. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê da semana contrassenso, viu, Wagner? Daqui a pouquinho aqui no Bahia Alerta. E hoje nós vamos ter uma entrevista com o pastor Neilton Ramos para falar aí a respeito das celebrações dos 85 anos da Primeira Igreja Batista de Itapetinga. E quando eu cheguei aqui no estúdio, rapaz, que eu ouvi aqui o pastor Neilton, falou: pastor, tá com 23 anos, pastor novão. Aqui ele me falou que ele tá com 38 já, mas não parece. Parece que tem aí uns 23, 24 anos. Pastor, tá bem, viu? A abençoada, cuide. Então já teve um bloco, mas vamos mais um bloco, né, Wagner Ribeiro? Isso aí, vamos pra lá. gente voltar pra cá. Beleza, vamos para mais um bloco, 9h11. A gente já retorna com todas as informações aqui no Bahia Alerta. Contábil Contabilidade Informações Limitada, Avenida Cinquentenário 856, Itapetinga. Assessoria Municipal com profissionalismo. Responsável técnico Alfredo Cabral de Assis. Site Bahia Alerta. Fique bem informado acessando o site Bahia Alerta. Notícias internacionais, nacionais e tudo o que acontece em Itapetinga e região. Bahia Alerta. A verdade em forma de notícia. Acesse www.bahiaalerta.com.br. Bahia Alerta. O Centro de Treinamento Neto Santos é o mais completo de Itapetinga e região. Conta com os melhores equipamentos e profissionais capacitados. No Centro de Treinamento Neto Santos, você encontra as seguintes modalidades de treino: Pilates, Neopilates, musculação, condicionamento físico e crossfit. O Centro de Treinamento Neto Santos fica na Avenida Flamengo, número 552, no Quintas do Morumbi, próximo à Lagoa. Telefone 3262-2136. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Como você lida com o conhecimento e a opinião? O que é fato? Bahia Alerta. Bahia Alerta. É informação com o tempero da Bahia.
9h03 de volta aqui com o Bahia Alerta e vamos já para o calendário do dia, Wagner Ribeiro. Bahia Alerta. Calendário do dia. Muito bem, Fred, vamos então para o calendário do dia, as datas comemorativas. Vamos saber o que a gente comemora nessa data, 25 de julho. Muito bem, olha, hoje comemora-se o dia da imigração alemã no Brasil. Hoje é o dia do escritor. Olha aí, mandar um abraço aqui aos nossos escritores aqui no município de Itapetinga. Aliás, foi inaugurada recentemente aí a Academia Itapetinguense de Letras. Foi no último final de semana. No final de semana, é verdade. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Ramiro, Ramiro Oliveira. E na pessoa também do meu amigo Antônio Maciel, mandar um abraço a todos os escritores de Itapetinga. Isso aí. Então é isso, dia São do vários, escritor. né? A gente é farto, viu? Isso, graças a Deus. Hoje também, Fred Reis, é o dia do colono. Hoje é o dia do motorista. Sabia disso? Hoje é o dia do motorista. Então, salve, salve aí. Parabéns a essa profissão motorista. Pessoal que está sempre aí conduzindo, né, as pessoas. Falar em motorista, eu vi alguma situação aí com os motoristas aí do município. Não deu tempo de eu dar uma averiguada para ver os fatos aí de perto. Mas espero que já tenha até saúde, né? Da saúde, né? Estão reivindicando aí. Então, alguma coisa de acho que diárias, férias, isso. Questão salarial. Existem algumas pautas aí de reivindicação. E a gente vai se informar para trazer amanhã, quarta-feira, como é que está essa situação aí. Buscar as informações nas fontes adequadas. Para o nosso amigo Val também, né? Val, e também a própria prefeitura, né? O RH, lá com o amigo Carlito, para saber como é que está a situação aí. Ou até mesmo a nossa secretária de saúde. Também né, a secretária de saúde, a nossa... Rosânia Rabelo. Apesar que hoje, que dia que é? Hoje é dia 25. É porque ela ia no congresso, não sei se ela já regressou, né? Mas vamos buscar as informações devidas e trazer os esclarecimentos aqui. Muito bem, hoje é o dia também mundial de prevenção do afogamento, dia da mulher negra, latina e caribenha, dia de São Tiago Maior e também dia de São Cristóvão. São as datas comemorativas de hoje, terça-feira, 25 de julho, meu caro Fred Reis. E apesar de você não ser deputado federal, faz uma emenda aí para o tempo e temperatura. Tempo e temperatura. Fazendo então a emenda agora, vamos lá. Previsão do tempo e a temperatura. Beleza, então, vamos lá, tempo e temperatura para hoje. O clima-tempo tá batendo correto aí, né? Apesar de ser previsão, mas está batendo aí. Hoje, temperatura oscilando entre 15 e 27 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuva é de 90%, o volume estimado é 12 milímetros. Então pode cair aquele paga-pó, aquela chuvinha, né? Mas atenção aí, dona Maria, fique atenção. Colocou a roupa no varal, fique de olho, tá? É um olho no gato e outro no passarinho. É um olho no tempo e outro na roupa, no varal, tá bom? É isso aí. 9h17 e muita atenção agora a toda a população de Itapetinga aqui está nos ouvindo, Wagner, porque nós vamos abordar agora um assunto que merece toda a atenção e é um assunto muito importante, que aí eu tô chamando ele aqui de Contrassenso 2022. Porque na verdade é a nossa visão com relação ao censo de 2022. Eu ainda não tinha entrado nesse assunto, Wagner, porque primeiro eu venho cercando gado, né? Eu não venho assim afoito nas coisas. Eu sei que isso já foi abordado em alguns espaços de mídia aqui da cidade, viagem, um bocado de coisa. Eu não tinha tido um tempo para me declinar sobre esse assunto. Mas agora eu consegui fazer esse exercício que eu queria. Inclusive, eu discuti com uma pessoa muito distinta aqui na cidade a respeito dessa questão. E eu fiz uma busca mais profunda com relação a isso, abordar essa questão. Eu quero
contar com a participação maciça do nosso público ouvinte, que não é pequena, Wagner Ribeiro. Nós temos uma audiência muito grande, graças a Deus. Por quê? Porque o Bahia Alerta é de fato um programa feito para o povo. É um programa onde o povo tem o poder de comandar este programa aqui. Então, eu preciso da participação de vocês porque é uma pauta muito importante. E o que é o contrassenso? O contrassenso nada mais é uma discordância do censo de 2022. E aí, por que eu preciso da participação do público ouvinte? Eu preciso saber se você que me ouve agora, você foi visitado pelo cerceador do IBGE na sua casa? Sim ou não? Aí eu quero que você mande sua participação aqui para Wagner Ribeiro no 3261-2610, aqui no nosso WhatsApp. E se alguém da comunidade quiser fazer uma participação também telefonando, pode fazê-lo também, tá? Nosso programa dá total liberdade para isso. Aí no decorrer aqui que eu vou também entrevistar o pastor, você continue participando e a gente vai fazer esse exercício aqui até sexta-feira. Na sexta-feira eu vou fechar o pacote aqui e a gente vai juntando esses dados aqui estatísticos e eu vou divulgar na sexta-feira. Então eu conto com a participação. Eu vou começar por mim, Wagner. Eu, no caso, não fui visitado por um cerceador do IBGE no ano passado. E aí eu lhe pergunto, estendo a pergunta para você. O cerceador do IBGE chegou na sua casa, Wagner? Não. Não? Não chegou, mas passou na rua porque eu tive informação de alguns vizinhos. Alguns vizinhos, eles me relataram isso, inclusive eu até perguntei, vocês tiveram a visita aqui do recenseador? Ele falou, Wagner, passou aqui na minha casa, né? Então, como lá em casa, né, a gente sai para trabalhar, eu retorno meio-dia, juntamente com a minha esposa também. A gente sai todos, né? A minha filha vai para a escola, a minha esposa também vai para o trabalho, a gente retorna meio-dia. Ela, agora, nesse período agora de 3, 4 meses, eu retornava também, ela também retornava para o trabalho, no período da tarde. Agora, desses últimos meses para cá, é que eu estou, né, em casa nesse período agora de uma hora em diante eu estou em casa, né, com a minha filha. Mas passou sim, Fred. Lá não passou na minha casa, mas passou sim na residência. Mas existe aquela questão... Contudo é assim. Você encontrou na sua caixa de correio algum papel oportunizando a você entrar no site do IBGE, dando os caminhos e os informes para você participar da pesquisa através de algum material eletrônico, via um link de WhatsApp, um link do IBGE, um site oficial, alguma coisa? Nada. Pronto, então aí é que está a questão. Eu não fui visitado por um cerceador, ou recenseador no caso, né? Só que aí depois, o que acontece? Lá na frente houve uma espécie de recontagem, me parece, e eu um dia estava saindo de casa de viagem e vi o rapaz do IBGE passando pela rua. Aí ele me falou que ele tinha mandado para mim a questão no meu WhatsApp, porque ele disse que ele me conhecia de uma outra ocasião, que eu não estou lembrando o que ele disse que tinha meu contato. E aí também não chegou para mim, entende? Então, quer dizer, eu mesmo fiquei fora das estatísticas. E assim também muita gente, entende, Wagner? E aí dá essa questão. E aí eu fiz aqui uma conta hipotética aqui. Ó, veja você. O censo de 2022 trouxe o dado de que nós somos agora 65.897 habitantes. Ok, Wagner? Uhum. Isso aí. Se a gente fizer aqui em 2017, por exemplo, pelos dados do município, nós éramos 77.533 habitantes, um número que a gente sabe que é factível, correto? Porque a prefeitura também tem como chegar a esses números, a esses índices. No ano de 2020, a gente caiu um pouco para 77.408. Aí, se você pega de 2020, de 77.408 para 2022, que foi registrado para 65.897, nós tivemos uma evasão, sabe de quanto, Wagner?
11.601 habitantes. Uma redução populacional de 17,47%. Aí eu fiz uma conta hipotética aqui, só para você ver o absurdo do número. Se você pegar 11.601 habitantes e dividir por 4 pessoas, isso daria aí 2.900 famílias, tá? Dividido pelo período aí, do período do censo, dividido pelos 3 anos, dá 1.095 dias, tá? Dividido por 2.900, dá 1,8, Wagner, por dia. Ou seja, significa que quase 2 famílias colocaram sua mudança em cima de um caminhão e foram embora de Itapetinga. Isso contando sábado, domingo e feriado. É um número absurdo? Sim ou não? Sim. Concorda comigo? Uhum. Então, não existe uma lógica, no meu ponto de vista, para que a gente tenha caído de forma tão absurda em 2 anos. Né? Então, eu questiono, eu particularmente questiono esses números apresentados. Acho que, no meu ponto de vista, acredito que o prefeito poderia, sim, porque isso daí reflete sobre muitas questões no município. Por exemplo, o repasse do FPM cai de forma absurda, né? Tem também a gente está aí perto das eleições municipais, Wagner. A gente pode perder 2 cadeiras na Câmara de Vereadores, por exemplo. Pode cair aí de 15 para 13. Então você precisa ter um número coerente e real para que isso não gere perdas para o município, porque também impacta diretamente no desenvolvimento da cidade. Então, acredito que, dado a esse absurdo, que eu considero um absurdo, você sabe o que é? Cerca de 2 famílias por dia colocar toda a sua mudança em cima de um caminhão, considerando sábado, domingo, feriado, e deixar a cidade, né? Ou seja, e também, e eu considerando outra coisa, Wagner, que não chegou ninguém se mudou para cá. Não tem lógica, poxa vida. Saiu e não chegou, né? Só saiu, não chegou ninguém. Entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui caseiro, né? Embora foi mais recente, mas só para dar um exemplo. A minha sogra, por exemplo, ela foi morar em Ilhéus e ela regressou. Está em Itapetinga agora, né? Mas assim, se você considerar esse tempo todo aí, chegou muita gente também, assim como saiu, chegou. Então, assim, não vejo lógica nesses números apresentados pelo IBGE com relação ao município de Itapetinga. É um absurdo uma queda populacional de 17,47% em 2 anos, né? Então não vejo lógica para isso aí. Tá vendo discrepância aí nos muito números, grande, né? Wagner, muito grande. Então, Então, por isso que eu quero a participação da população. Você foi visitado, né, pelo agente do IBGE para ser pesquisado na sua casa, sim ou não? Por gentileza, público ouvinte que está me ouvindo, me ajude nesse sentido e mande aqui uma mensagem para o 3261-2610. Já está chegando alguma coisa aí? Eu tenho mensagem aqui já. No Cidade Jardim, na Rua A, em 2022, só entrou em uma casa, em uma residência. Foi algo muito mal feito e ficou meio chato, diz aqui a ouvinte que participou. Ela ligou no 3261-2639. A nossa querida Débora atendeu e mandou aqui essa mensagem. Tem uma outra aqui dizendo o seguinte... Repete aí o endereço, Wagner, só para mim. Repetir o endereço aqui. Cidade Jardim, Rua, né? A. Rua A. Ela falou que... Segundo ela, somente uma casa foi visitada, só uma casa residência. Eu acho o seguinte, Fred, eles fazem uma previsão. Eles entram ali numa residência, né? Ali eles conseguem fazer uma estatística dentro daquela casa, e aí, como eles não têm acesso a todas as residências, eles devem fazer uma estatística. Olha, nessa casa são 3 pessoas, pai, mãe e filho. Na próxima, ele faz uma outra, entra lá, tem pai, mãe e mais 3 filhos.
Na próxima, como eles não têm não tem um acesso, eles já fazem uma previsão daquela primeira que ele entrou. Você entendeu como é que é? Eles fazem essa estatística, eles fazem essa previsão, na verdade, né? Só que assim, se você considerar que numa casa tem que... Quantas casas mais ou menos tem na rua dessa ouvinte? Uma casa é muito pouco para uma rua, Wagner. A não ser que seja uma casa uma rua com 4 casas. Pô, você entrar em uma só, né? Deve ter... O ouvinte disse aqui o seguinte, ó: oi Fred, bom dia. Aqui na minha rua, não. Moramos na mesma rua. José Monteiro Filho, é sua rua? É. Então ela está dizendo aqui que ela, lá na rua dela não passou. Pois é. Que é a sua rua, né? É a minha rua. Então tá aqui, ela está confirmando aqui o que você falou aqui agora, recente, que não passou lá na sua rua, passou. Né? Ela está dizendo também que na casa dela não passou. Ela tá dizendo, tem um outro ouvinte dizendo o seguinte: absurdo, se continuar assim, sumiremos do mapa. Parabéns pelo programa, Paula. Pois é. Então, Wagner, eu me inclinei sobre essa questão porque e olha que eu coloquei uma média de 4 pessoas por família. A gente chega aí a 2.900 famílias, eu estou dividindo por 3 anos, tá? 2020, 21, 22, estou considerando o período. 1.095 dias. São praticamente 2 famílias mudando por dia, considerando sábado, domingo e feriado, e sem considerar que nenhuma família se mudou para Itapetinga. A outra ouvinte está dizendo aqui que na casa dela passou, não falou o endereço. Coloca o endereço aí, querida. Ela está dizendo aqui: bom dia, na minha passou. Então é isso, vai colocando o endereço. Olha, na minha rua tal, na rua tal, bairro tal, não passou, ou na rua tal, bairro tal, passou, na minha casa passou. E aí pra gente poder saber aqui, né, dar continuidade aqui. Se eu fosse o prefeito da cidade, se eu fosse o prefeito Rodrigo, eu iria agir energicamente com essa questão e ver a possibilidade de pedir uma equipe do IBGE para fazer eu acho o seguinte, viu, para averiguar isso aí, porque eu acho que esse a discrepância é gigantesca, Wagner. A gente está falando de recurso, foi dinheiro, demandou verba realmente, é muito dinheiro que gasta nesse censo, mas eu acho que deveria ser anulado esse censo aí e fazer um outro, porque realmente esse ficou meio... Não tem condições, não tem hipótese, não tem... Não tem aguardar para o próximo, né? Me parece que agora eles reduziram o tempo, me parece que agora 2 anos, 3 anos, é isso? O censo oficial o último foi 2010, né? 2010, de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos, a gente vai esperar 10 anos para o município que eu tô falando, me parece que reduziu essa margem aí do tempo, né? Me parece que reduziu. Quanto tempo? Não sei se foi para 2, se foi alguma coisa assim, mas que não é mais esse tempo aí de 10 anos. Pois é, Wagner, mas mesmo assim, que seja de 2 anos, a gente está falando de 24 meses, de um possível prejuízo aos cofres públicos, por exemplo, com a perda da redução do FPM, por exemplo. Mas me parece que o governo federal ele não vai mudar essa questão. O recurso do FPM vai continuar. Mas eu vi algumas matérias aí falando de uma redução, de uma redução. Logo no começo foi falado que não... A gente chegou a veicular alguma matéria aqui com relação aí a... Parece que até você me comentou sobre isso. A arrecadação, foi de Keila Araújo. Eu trouxe uma dizendo que uma resolução dizendo que não ia ter, só que às vezes você sabe como é que é, né? O STF também às vezes entra pelo meio lá com uma decisão, prevendo também, e tem a questão do arcabouço, tem muita questão também, né, Wagner, que às vezes passa e a gente não fica informado, mas que pode ter também mudado essa decisão inicial e haver realmente uma queda. Mas de toda forma também eu vou me debruçar sobre essa questão, se vai haver queda ou não. Mas, de toda forma, por exemplo, na questão da Câmara de Vereadores, por exemplo, vai representar alguma perda aí, porque o número de cadeiras vai cair nos municípios que tiveram aí redução. A não ser que também que haja aí uma intervenção aí por parte da Justiça nesse sentido. Mas vamos ver o que vai acontecer. De toda forma, os números são muito discrepantes. Tá? É isso aí. Então, Wagner, vamos para a entrevista do dia? Vamos lá, então, 9h32. Bahia Alerta. Entrevista. Bahia Alerta. 9h32 e o Bahia Alerta de hoje tem a grata satisfação de receber o pastor Neilton Ramos.
Ele que é o pastor da primeira Igreja Batista de Itapetinga, de acordo com ele aqui em conversa em off, desde 2016, né? E ele veio para, dentre aquilo que a gente vai conversar, para destacar aqui a questão das celebrações dos 85 anos da primeira Igreja Batista de Itapetinga. Um pouquinho do histórico. Você pediu uma parte aí? Pediu uma parte aqui, meu caro Vossa Excelência. Um pouquinho do histórico aqui do nosso querido pastor Neilton, né? Pastor Neilton Ferreira Ramos, natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, casado com Juliana Oliveira Uchoa Ramos e pai de Débora Uchoa Ramos e Sara Uchoa Ramos. Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e Psicologia pela Faculdade Integrada de Vitória de Santo Antão. Foi pastor da primeira Igreja Batista em Pombos, Pernambuco, entre 2007 e 2016. Também serviu à Convenção Batista de Pernambuco como gerente de missões. Desde setembro de 2016, pastoreia a primeira Igreja Batista de Itapetinga. Só um pouquinho do histórico aqui do nosso... Fez o dever de casa, hein? É isso aí. Você falou que ele começou em 2007, foi? Isso. Então o pastor começou a pastorear com uns 15 anos de idade. Quando eu cheguei aqui, eu vi o pastor ali sentadinho e falei, rapaz, o homem tá novo, viu? Novão. Então, aí a gente pergunta, né? Qual é a receita, pastor? Eu vou perguntar para ele. Eu quero saber o que ele toma, se é um shake, o que é. Aí ele vai ter que me contar esse segredo aí. Essa genética aí, se é um óleo especial aí, o que é. Eu preciso saber desse trem. Ao tempo em que eu cumprimento saúdo o pastor com bom dia, eu agradeço. É um privilégio, pastor, te receber aqui no Bahia Alerta e já dizer de antemão que essa casa aqui está aberta para o pastor sempre que for necessário. O pastor Paulo se comunique com a gente que aqui a casa é sua, viu, pastor? Um bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, querido Fred Reis. Bom dia, Wagner Ribeiro e toda a audiência do programa Bahia Alerta aqui pela Fascinação AM 1080. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã para falar deste tema tão especial que tem nos envolvido ao longo desta semana, que é a celebração de mais um ano de organização da primeira Igreja Batista de Itapetinga, especialmente 85 anos, né? Uma data festiva, celebrativa, e desde já também expresso em nome da igreja a nossa gratidão pelo espaço e pela honra de estarmos aqui nesta manhã conversando com vocês. O pastor, eu não sabia que a Convenção Batista modernizou tanto assim, que já consagrava o pastor com 15 anos de idade. Como é que é isso, pastor? O cara tá invocado com a aparência do pastor, viu, pastor? Mas ele invocou. Pode viu? Isso, Arnaldo, começar a pastorear com 15 anos. Mudou assim a convenção, foi? Eu agradeço ao Fred Reis aí pelos elogios, né? Mas, como o Wagner Ribeiro fez menção, nós começamos o ministério com 23 anos. Toda forma começou novo, né, pastor? 23 anos de idade. Fomos ao seminário entre 18 e 19 anos e logo após a conclusão do curso em teologia, lá em Recife, começamos a pastorear e desde 2016 estamos aqui, aí já vão 7 anos de caminhada aqui em Itapetinga e 15 anos de caminhada no Ministério Pastoral. Pastor, antes de começarmos aqui a falar da programação, né, dos 85 anos, eu queria que o pastor contasse um pouquinho da história dele, como é que foi, apesar da gente já ter colocado um pouquinho, né, aqui, né, só fez aqui só uma breve apresentação, mas como é que foi o chamado do pastor, né, para estar aí nos, né, proclamando a palavra de Deus, né? Quando foi a descoberta da vocação, né, pastor? Muito bem. Conforme o Wagner Ribeiro falou, né, nós somos de Pernambuco, natural de Vitória de Santo Antão, e quem conhece lá Pernambuco sabe que Vitória de Santo Antão é uma cidade polo para uma região do estado que é a Zona da Mata. Mas eu fui em Vitória de Santo Antão, na verdade minha mãe foi lá só para me ter, porque minha mãe e as minhas irmãs e todos os meus familiares moram numa cidade pequena da Zona da Mata, pernambucana, chamada Xangrande. Eu brinco e digo que é uma cidade de primeira.
Você É chega uma cidade na pequena, cidade, mas com nome grande, né? Xangrande. Xangrande. Um bom clima, um clima de serra, muito parecido com o clima de Vitória da Conquista, mas é uma cidade de primeira. Ao chegar em Xangrande, você bota a primeira no carro, quando bota a segunda, a cidade já ficou para trás. Então, é uma cidade de primeira. E cidade de pescador também, né? Porque é pequeno, mas o nome diz que é grande, né? É verdade. Mas é uma cidade de um povo muito acolhedor, um clima muito agradável, lá na zona da mata de Pernambuco. E de lá, desde então, né, a família integrada na igreja. Eu sou filho de militar, meu pai, já de saudosa memória, era militar, e durante um tempo, na minha juventude, eu aspirei, né, à carreira militar, né, dedicando aos estudos para ingressar na vida militar. Mas exército, polícia militar. Polícia militar. Durante um tempo eu estudei para fazer o curso do CFO, que é a Escola de Oficiais, mas no envolvimento natural com a igreja. Hoje já não mais existe, mas na época, e aí o Fred vai descobrir que eu não sou tão novo assim, né? Ainda fiz o extinto curso de contabilidade, não é? No ensino médio, que era o técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. Então, galguei um pouco também nessa na vida profissional de técnico em contabilidade, mas com envolvimento na igreja, trabalhando, ministrando, liderando jovens, adolescentes. Deus foi trabalhando no coração acerca da vocação, que é o principal fundamento do ministério pastoral, a vocação. E naturalmente, é evidente que racionalmente não tem explicação para isso. É Deus colocando no coração do vocacionado esse desejo de se integrar mais na igreja, se integrar mais no serviço do reino de Deus. E isso foi acontecendo na minha vida naturalmente. Eu fui cada vez mais me vendo distante da contabilidade, distante da carreira militar, e ficando cada vez mais apaixonado e seduzido pelo ministério pastoral. E veio uma influência do meu saudoso sogro, que também era pastor, o pastor Marcos Uchoa dos Santos, que era o pastor da igreja que eu pertencia. E conversando com o pastor, essa vocação foi florescendo, foi se intensificando, até que com 18 anos, Deus colocou essa direção no meu coração. Eu conversei com os meus pais e decidi ir para o seminário, decidi fazer teologia. E eu lembro que na época, né, a pergunta sempre era, né, mas teologia faz o quê? Né, teologia dá dinheiro? Essas perguntas, né, que são comuns na vida de um vocacionado, sobretudo na vida de alguém com 18 anos de idade, que poderia construir uma carreira profissional brilhante. Mas com muita convicção no coração, eu fui para o seminário, e lá em Recife, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que para os batistas é a casa de preparação mais antiga da América Latina. Recentemente, o seminário completou 126 anos de existência. É uma casa fundada por missionários americanos, que existe até hoje lá em Recife e forma pastores para a denominação, pastores para os batistas. Cheguei no seminário em 2004 e fiquei lá até 2008, quando concluí o meu curso. Passei pelo concílio examinatório, é uma prova oral para aqueles que desejam ser pastores, realizado por pastores, e mediante a aprovação, uma semana após o meu concílio, eu já estava assumindo a primeira igreja que Deus nos deu a graça de pastorear, que foi a primeira igreja batista lá na cidade de Pombos, também lá em Pernambuco. Por lá, fiquei 9 anos, foi quando então, em 2016, Deus nos trouxe aqui para Itapetinga. E são nesses contextos que a gente percebe de fato a vocação, porque nós estamos a 1.300 quilômetros. Não, perto não, viu? Tá. Da nossa região. E como é que surgiu esse convite, né? A 1.300
quilômetros de Itapetinga, esse convite para que o pastor, né, pastoreasse aqui a nossa primeira igreja batista aqui, já, né, como o pastor já veio aqui já falar justamente sobre isso. 85 anos, é uma igreja tradicional, né? Teve o pastor Samuel, né? Ó, o pastor Samuel, responsabilidade, né, pastor? E aí, mas como, de que forma chegou esse convite, pastor? A Igreja Batista, a convenção ainda, pastor, que desloca? Não? Uma das marcas da Igreja Batista é que na sua administração ela é autônoma e ela é soberana. E a forma de decisão é o modelo congregacional. Então, a igreja, ela é responsável pelas suas decisões administrativas. Então, o que acontece quando uma igreja batista fica sem pastor é algum membro indicar o nome de um pastor que conhece algum outro pastor que às vezes exerce uma função que a gente chama de pastor interino, ajuda a igreja nesse processo de sucessão. E aí então a igreja tem as indicações, a igreja faz entrevista, a igreja conversa, e aí foi o que aconteceu com a nossa vinda aqui para Itapetinga. Existe um pastor que é nosso amigo, que na época estava na Convenção Batista Baiana, era o secretário executivo da Convenção Batista Baiana, e por todo esse histórico e essa tradição que a PIB de Itapetinga tem, ele prestou uma assessoria aqui à igreja, e a igreja solicitou a indicação de alguns nomes para que a igreja pudesse conhecer, e um desses nomes citado na época a igreja foi o meu nome. A igreja então me fez um convite, eu vim aqui em maio de 2016 pela primeira vez, passei um final de semana, pude conhecer a igreja também pôde nos conhecer a família, conhecer a esposa, conhecer a filha, né? Na época nós só tínhamos Débora, Sara já nasceu depois que já nasceu aqui em Itapetinga. Chegamos aqui, Itapetinguense. Itapetinguense. Ontem ela gostou, eu estava aqui no podcast do Flávio, e aí Flávio disse que era Itapetinguense da gema, e ela ficou, né, vibrando com esse adjetivo, mas a Sara já nasceu aqui em Itapetinga. E aí, em 2016, viemos aqui, conhecemos a igreja nos conheceu, a igreja entendeu, porque apesar de ser um processo decisório, democrático, mas a igreja entende que a condução de todo esse processo é espiritual. É Deus que direciona a igreja para o pastor, é Deus que direciona o pastor para a igreja, e então igreja e pastor compreendem essa relação de proximidade nascida no coração de Deus e expressada pela vontade da igreja. Então a igreja, depois de nos conhecer, depois de avaliar, entre outros pastores, ela decidiu em uma assembleia administrativa me fazer o convite. A igreja então fez o convite, depois de um processo também de oração, de consulta à família, nós na época entendemos que essa seria também a vontade de Deus e resolvemos então aceitar o convite da igreja, e em setembro de 2016 nos mudamos aqui para Itapetinga sem nenhuma familiaridade com a cidade, com a região, com o estado, vindo unicamente por entender que essa era a vontade de Deus para a nossa vida e também para a nossa família. Cheguei aqui 15, 16 de setembro e a posse oficialmente foi no dia 24 de setembro de 2016. Muito bem. Pastor, na igreja, eu considero a Igreja Batista uma das igrejas mais, no sentido orgânico, de estatutário, uma das mais organizadas do Brasil, se não a mais. Eu considero a mais, né? Na minha humilde visão e opinião. Por origem, eu sou batista desde 1986, viu? Em 1988 me batizei. Louvado seja Deus. Aí depois também, aí com muitos anos, né? Eu também saí do país, essa coisa toda. Passei também por outras igrejas, né? Mas sempre mantive ali minha identidade, né? Com a igreja, porque foi a minha igreja de formação, foi a Igreja Batista, né? Fiquei na Igreja Batista até
1998. Aí tive uma passagem pela Igreja Presbiteriana Independente até 2000, e de 2000, acho que até 2004, voltei para Batista de novo, porque meu pai é pastor. Meu pai e minha mãe são pastores também, né, da Igreja Batista. E aí a gente também teve muita experiência aí, enfim. Pastor, agora me diga uma coisa, o pastor começou a pastorear com 23 anos, muita história, né, pastor? Um pastor começa novo, né, e 23 anos de idade. Eu só conheci um pastor chamado Pastor Maurício, que me lembro assim, de ter começado um ministério novo assim, igual o senhor, só que ele foi ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Maurício também é um pastor muito, muito carinhoso, muito acolhedor, né? E o pastor também me passa assim, uma imagem muito interessante dessa questão do acolhimento. O pastor também parece que é um pastor muito assim de acolher. Consigo detectar isso aqui. O que a gente vê é a situação. A igreja, a primeira igreja é tradicional, né? E tinha um pastor muito tradicional também, que é o pastor Samuel. E aí, como é que foi receber, os fiéis receber um pastor tão jovem, né? Como é que foi esse período aí, pastor, de convivência, esse primeiro momento aí da primeira igreja recebendo o senhor? Uma das características do povo itapetinguense é o acolhimento. Justamente. E nós fomos muito bem acolhidos pela igreja, né, pela cidade. Né? O sotaque já denuncia que nós não somos daqui da região, né? Então, sempre que chegávamos numa loja... Tamo junto. Eu já percebi também, Fred. Já percebi também. Você tem um sotaque de porta de portão, né? Vivi muitos anos no interior de São Paulo, e aí a gente tem o porta-portão, porteira. E o do pastor pedir o tome, né? Pedir o tome. O porta dele é igual o meu Itapetinga. Então, logo, nós éramos, né, identificados de que não éramos daqui da cidade, não éramos da região, e aí vinha a pergunta, né? Mas vocês estão aqui por quê? Né? É trabalho. E quando eu, Juliana, falávamos acerca da missão, do porquê que nós estávamos aqui, éramos bem acolhidos pela cidade e, evidentemente, que pelas pessoas da igreja também. Né? A igreja, ela é muito afetuosa, é muito generosa, é muito calorosa no acolhimento. E, enquanto denominação, nós temos um nível muito parecido de formação teológica, de pensamento bíblico, daquilo que a gente chama de hermenêutica. Então, isso faz com que as igrejas batistas, elas tenham existe um certo padrão, né, pastor? Não dá um choque muito grande. De trabalho, não tem tanto esse choque. Grande, quando eu cheguei aqui em Itapetinga, o pastor Samuel, ele já não era mais vivo, ele faleceu em 2015, porém ele deixou a igreja em 2007. Então eu não fui o primeiro sucessor do pastor Samuel. A igreja teve um pastor que passou um pouco mais de 2 anos, e aí veio um período de sucessão pastoral, depois veio um outro pastor que passou um pouco mais de 4 anos, veio um período de sucessão, e aí eu cheguei em 2016. No contexto lá da igreja, o pessoal até brinca, né? Que o pastor Samuel chegou novo, e isso foi um dos motivos pelos quais ele permaneceu 50 anos. E aí o pessoal diz assim, olha, um dos seus desafios é ultrapassar essa meta dos 50 anos, né? E aí quebrar a escrita. Eu sempre brinco com o pessoal da igreja, né? Se vocês
me tolerarem aqui, vamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça. Se depender da genética, é moleza. Agora a gente vê o seguinte, a primeira igreja batista, a questão da igreja avivada. A primeira igreja batista, né, você não, pelo menos no período que eu congregava lá, não tinha uma bateria, era um coro, um coral. Hoje existe na primeira igreja batista uma igreja, a gente pode chamar assim, avivada, seria isso, pastor? Colocar ali um louvor, né, uma bateria, os instrumentos, essas questões. Que seria, no caso, a igreja avivada. Dentro da teologia, nós vamos diferenciar, não é? O que significa, o que seria o avivamento, que tem mais a ver com as igrejas pentecostais, porque isso é uma corrente hermenêutica, doutrinária, e existe o aspecto da liturgia. Né? O que é a liturgia? É a forma de culto. Então, a igreja, ela tinha, assim, né, em um determinado período da sua história, uma liturgia mais tradicional, que não era somente uma marca da igreja enquanto igreja, era uma marca da própria sociedade. Né? Se pensarmos aí na música da década de 70, da década de 80, não existia contrabaixo, não existia na época contrabaixo elétrico, guitarra, né? Era uma música mais clássica, e isso trazia também esse mesmo conceito musical para a liturgia da igreja. Né? Hoje, em um contexto mais contemporâneo, né, a igreja, ela também foi absolvendo essa contemporaneidade litúrgica, ao ponto de poder ter instrumentos contemporâneos, como bateria, como contrabaixo, mas também mantendo essa raiz litúrgica do passado, do piano. Então, eu costumo dizer que aqui na nossa igreja, eu mesmo sou apaixonado pela nossa liturgia, porque nós temos coral com a música erudita, que é lindo, o coral da primeira igreja batista. Nós temos a música clássica, temos o piano, mas temos a música contemporânea, porque o nosso objetivo, do ponto de vista musical, não é nem a questão rítmica, mas sim a teologia da letra. Né? Pensarmos em uma letra essencialmente cristã, bíblica, que comunique a verdade do Evangelho. Pastor, eu sou apaixonado por coral, inclusive participei de coral, eu e minha família toda. Sou tenor, lá em casa tem tudo. Eu sou tenor, meu pai é baixo, minha mãe e uma de minhas irmãs é contralto, e uma irmã minha que Deus já chamou, inclusive, era soprano. Lá tinha tudo, era completo lá em casa. Rapaz, isso é o quê? Era tenor? Eu sou tenor ainda. O nosso amigo Ailton Jardineiro está dizendo o seguinte: bom dia, no Bahia sempre em alerta, viva o Evangelho, viva a nossa primeira igreja batista em Tapetinga, o refrigério. Um abraço para o ilustre pastor Neilton, um líder vitorioso, um bom pernambucano e também baiano. Olha aí o nosso querido amigo Ailton Jardineiro. Aliás, pastor, o senhor falou aqui que veio da cidade de Xangrande, né? Ali. Eu tenho uma curiosidade, quantos mil habitantes lá, pastor? 22, 23, por aí. Eu fiquei preocupado, porque se fosse um pouquinho menos aqui, viu, Fred? Com essa contagem aí do censo aí, se caísse igual lá, o bicho ia pegar. Aqui nós perdemos 11 mil, já pensou lá, e eu fiquei preocupado lá. Perdeu 11 mil lá, caiu metade. Se fosse lá, no caso, 8 mil habitantes, provavelmente o pastor tinha que ir lá fazer uma visita, porque não ia encontrar mais gente lá na Xangrande, lá, na terra natal do pastor. Mas, pastor, fala pra gente aí com relação à programação aí especial dos 85 anos da primeira igreja. Ok. As nossas comemorações, elas iniciarão no próximo sábado, dia 29, e aí nós teremos sábado, domingo e segunda, porque na segunda-feira, dia 31 de julho, é o dia oficial de organização da igreja. A igreja foi organizada no dia 31 de julho de 1938, né? Ainda na Vila
de Itatinga. Não era nem distrito, não era nem cidade, né? Por isso que uma das características da igreja... Tem 70 anos e a igreja 85 anos. A cidade, não é? Pela lei política, foi emancipada politicamente 70. em 12 de dezembro de 52, mas a igreja ela foi organizada em 31 de julho de 1938. Então nós vamos começar no sábado à noite, e aí eu já quero convidar toda a audiência do programa Bahia Alerta, e especialmente meu amigo aqui, Fred Reis, porque o coral vai cantar no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Nós teremos a realização de batismos. Vai ser uma benção. Vou lá rememorar meus tempos de coral. Amém, amém. Vamos sim. E quem sabe se um dia você não vai estar lá cantando no coral também. Muito bom. Pastor, que eu gosto do negócio. Olha, então, no sábado nós vamos começar às 19 horas o nosso culto. Nós teremos como orador oficial o pastor Sócrates Oliveira. Ele é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, não é, que é a convenção que reúne todas as igrejas batistas do Brasil. Ele estará vindo lá do Rio de Janeiro, onde a convenção tem a sede, e estará conosco no sábado e no domingo. No domingo nós teremos 2 cultos, o culto pela manhã, 9 horas, com a celebração de batismos, e à noite, a partir das 18 horas e 30 minutos, a continuidade da festa vai ser a noite do bolo, e queremos contar com toda a audiência do Bahia Alerta. E na segunda-feira, uma grande celebração, né, marcando os 85 anos de existência da igreja, um culto celebrativo com a presença do cantor Nani Azevedo. Então esta é a nossa programação. Muito bem. Um dos valores da igreja, né, além do evangelho, é também o valor social, abençoarmos as pessoas. Nós estamos com uma grande campanha solidária de manifestação de compaixão e graça. Como nós estamos celebrando 85 anos, nós estamos pedindo que as pessoas que forem em alguns dos cultos levem 1 quilo de alimento não perecível. Porque o que é que nós queremos? Gostei. Levantar 85 cestas básicas para abençoarmos 85 famílias carentes do nosso município. Amém. Nós já fazemos isso mensalmente, através do Ministério de Ação Social da igreja. Mas, por esta data especial, pelo aniversário da igreja, nós queremos dar esse upgrade, não é, no trabalho social da igreja. Então, se você vai participar em alguns dos cultos, em alguns dos dias, leve um alimento não perecível, um feijão, um arroz, uma farinha, um óleo, um açúcar, um café, um fubá, e nós queremos levantar 85 cestas básicas e abençoarmos 85 famílias carentes do nosso município. Eu acho que muito mais famílias serão alcançadas aí, pastor. Amém, então, amém. Então, especial isso aí, viu, gente? Olha, atenção, você que vai, né, prestigiar os 85 anos da nossa primeira igreja batista de Itapetinga. Leve lá 1 quilo de alimento, né, para abençoar aí 85 famílias. O pastor falou em 85 famílias pelo 85 coração, anos. Né? Tem isso. gente às vezes que tem uma condição com mais abastada. Por isso que eu estou falando. E tiver o desejo de levar mais de 1 quilo, pode levar também. Isso, né? aí. Fique à vontade. Isso aí. Se fazer o bem, faz bem. Faz bem. E se for com fartura, né? E fala que a semente lançada, ela jamais volta vazia, não é isso, pastor? Verdade. Nani Azevedo será na segunda-feira? Na segunda-feira. No período da noite, né, pastor? A partir das 19 a partir das 19 horas. 19 horas. Pois é. Pastor Neilton, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Certamente fique lá como diz, de barbas de molho, né? O pastor já nasceu pronto, preparado aí, começou novinho, então já tá. Qual o segredo? Você falou que ia perguntar o segredo pra gente fechar aqui, o segredo pastor? Da juventude. E aí, é só genética mesmo. A graça de Deus. A graça de Deus também renova, né? E quando Wagner Ribeiro estava falando da previsão do tempo, e falando que hoje a mínima seria 15 graus, aí eu posso corroborar que realmente é 15 graus, porque hoje de manhã, 5 horas da manhã, eu estava ali na lagoa para fazer um giro de pedal. Boa. E estava frio. Tava frio. Então estava 15 graus mesmo. Também senti na pele, também que eu acordei cedinho para fazer essa caminhada. O papai tem quantos anos? Está vivo, não tá?
Não, meu pai já falecido. Ah, é? Já falecido. Citei aqui o meu sogro, que também já é falecido. E aproveito para mandar um abraço para os nossos familiares, né? Alguns estão lá de Pernambuco acompanhando, né? Pela Rádios Net, a Rádio Fascinação. Juliana, que está em casa também acompanhando. As meninas hoje não estão acompanhando porque estão na escola. Mas registro o abraço para Débora e Sara. Mas depois também o pastor vai receber o programa na íntegra, já que a gente está transmitindo pelo YouTube e Facebook agora. Depois eu vou mandar até o link, porque é para o pastor também lá no acervo, né? Que eu sei que pastor da Batista é tudo organizadinho, viu? Eles têm tudo lá bonitinho, acervo, tudo bonitinho lá. Eu tinha um pastor que chamava Pastor Sobrinho, rapaz. Até o prato do homem tinha aquelas divisórias tudo bonitinho, assim, era tudo organizado. O homem era todo organizado, rapaz. Wagner, vamos embora, tá chegando o Manhã Legal até o meio-dia, não é isso? Isso aí. Pastor, deixa com a gente a programação que a gente vai divulgando aqui ao longo dos dias, tá bom? Mais uma vez, faça aí o convite à comunidade para participar. Reforça o convite aí, o chamado, pastor. Tá bom, agradeço Fred, Wagner, por esse espaço aqui no programa Bahia Alerta, e fica então o convite, não somente para a audiência daqui de Itapetinga, mas de toda a região, já que a Primeira Igreja Batista também tem a sua marca, plantando outras igrejas, como a igreja lá em Macarani foi fruto da Primeira Igreja, a igreja lá em Rio do Meio, a igreja lá em Firmino Alves, a igreja lá em Coribe, né, que já é lá no quase oeste da Bahia, foi fruto da visão missionária da Primeira, para que toda a nossa comunidade, a nossa cidade, a região, participe desse momento celebrativo, né? Como a Primeira Igreja Batista é uma marca da cidade, nós entendemos que essa festa não é somente nossa, enquanto comunidade de fé. Essa festa é da cidade, é de todo o povo itapetinguense. Então, sábado, domingo e segunda, toda a cidade, toda a região está convidada para louvar o nome do Senhor, celebrar e agradecer a Deus pela bênção que é a Primeira Igreja Batista de Itapetinga, nas comemorações dos seus 85 anos. A cereja do bolo que é Nani vem que dia? Na segunda-feira. Na segunda-feira de noite, né? Segunda-feira à noite. Que horário? 19 horas. 19 horas, tá certo. Vai ser lá na igreja mesmo, no templo? No templo, aqui na Praça Augusto de Carvalho, sem número, no coração da nossa cidade. Vai ter telão, alguma coisa, pastor? Vai ter telão, toda uma estrutura. Vai ficar pequeno, né, o templo, toda estrutura de templo, né? O nosso templo ali comporta 550 pessoas e também uma estrutura externa para acomodar da melhor forma possível o público que estiver presente na noite da segunda-feira, 31 de julho. É isso aí. Vamos embora, Riberex. Amanhã estaremos de volta. Isso, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deixa um pouquinho do Nani Azevedo. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. ZYH 485, 1080 kHz. Rádio Fascinação AM. Música, esporte, notícia. ZYH 485, 1080 kHz. Rádio Fascinação AM. Música, esporte, notícia. ZYH 485, 1080 kHz.
Rádio Fascinação AM. Música, esporte, notícia. Pensando em uma loja de material de construção? Lembre, Casa Bela Material de Construção. Tudo para a sua construção agora em um só lugar. Da base ao telhado, do piso ao ferro, cimento, areia, britas, tintas, portas, janelas e uma grande variedade em cerâmicas. Casa Bela Material de Construção. Uma loja completa para você. Trabalhando também com material elétrico, hidráulico e ferragens. Casa Bela Material de Construção. Rua Mariano Campos, 165 Centro. 3261-4327. Você vai se amarrar, é mais do que sonhar. A moda que te leva além. É só você entrar, vem logo comprovar que tem. Calçados adulto e infantil. Celso Calçados tem mais opções. Abalou, sacudiu, balançou. Celso Calçados tem mais qualidade. Cintos, bolsas e artigos esportivos em geral. Isso sim é loja de verdade. Celso Calçados, Rua Dom Pedro II, 53, Centro, fone 3261-1424. Nossa, amiga, como você tá magrinha e essa pele rejuvenescida, está linda! É cirurgia? Que nada, amiga, comprei um produto que está bombando com a mulherada. Que produto milagroso é esse? É o Renobel Lipo e o Renobel Age. É um produto revolucionário que proporciona beleza de dentro para fora. Um produto que veio para ficar. Meu kit Renobel, meu sonho de beleza de dentro para fora alcançado. E onde encontro para comprar? É uma exclusividade da rede de farmácias Preço Baixo, com uma fórmula balanceada e feita sob medida para o nosso corpo. Sério?